que essa é uma questão complexa, que merece um olhar complexo, e tinha proposto ao Brasil um convênio. E o convênio estava se expirando e nós não tínhamos encontrado nenhum sequer olhar cuidadoso e educado, né, de retribuir a uma oferta, porque era uma oferta. E naquela ocasião, hoje, com muita proficiência, porque eles fizeram a partir daí, inclusive, publicações, e tiveram uma série de desdobramentos, representar bem o Brasil. E é desse modo que a Bahia vem de algum modo representando bem o Brasil. Né? O CETAD é uma instituição, já entrando na fase do Balzac, né? 5 anos, aí, estava olhando que os Minas Gerais, no centro de toxicomania, está sobrevivendo aí a duras penas, mas quase que como instituições solitárias, né? Aguardando, né, retornos políticos e implementações de ações, sem que isso tivesse tido ao longo desses anos uma maior repercussão. Apesar de todas as dificuldades que o problema impõe, né, eu sou uma profissional no campo da saúde mental. Né, me interesso, me dirijo muito recentemente ao campo da droga-adição, porque pude perceber que não é algo é algo tão sério que não podemos aguardar que especialistas, particularmente se esses especialistas não existem, tomem por si a tarefa de cuidar, de debruçar-se sobre isso. Então, nesse momento eu estou, e aqui na Bahia, não é, tentando me deixar penetrar, né, pela pele por uma questão que não é uma questão simples, mas de algum modo celebrando, não é, a inteireza e a certeza com que o governo Lula, particularmente nesse momento final elege, não é, a questão das drogas como um problema sério, como uma questão que requer uma política de Estado, mobilizando inclusive todos os seus ministérios, todos os seus organismos para fazer face a essa provocação que ele peitou assumir. O Edward tem sido companheiro em várias tentativas, estamos ensaiando, né, de 99 para cá, vários momentos de tentar introduzir isso na agenda nacional. E não temos conseguido muito, temos discutido, mas não temos conseguido muito, porque, né, conversamos aqui um pouco, ontem, por exemplo, o Rodrigo, né, um dos meninos com quem estamos trabalhando no Centro Histórico, e que nos desafia, porque apesar, né, de ter sido dito que a abordagem biomédica, ou mesmo a abordagem psicológica, são abordagens mais confortáveis, mas eu não penso, até como a questão é muito singular, cada pessoa reage de um modo, e a droga entra na vida das pessoas de um modo. Eu tenho, né, já meio madurona, me surpreendido muito com o poder de resiliência de alguns daqueles meninos. Como eles podem sobreviver a coisas que eu não imaginaria possível sobreviver. Né? Suportar, por exemplo, um ataque de um traficante com ácido, ter um corpo bastante queimado, né? Quase uma cartografia de sofrimento do próprio corpo, e o meu corpo, que costuma demorar muito para responder a infecções, etc., seguramente não teria um modo de reagir que aquele menino apresentou. Ontem, por exemplo, fomos, né, conversamos com o João, ele foi até lá conhecer o CAPS 3, numa esperança de que ele possa estabelecer um vínculo, porque talvez o grande problema, não é, desse trabalho que eu estou começando a fazer é a questão do vínculo.
em última instância, um amor ético que faça com que, ao chegarmos perto daqueles meninos, possamos realmente ter coisas a oferecer que sejam consistentes, que lhe façam sentir-se seguros para arriscar, né, outras alternativas de vida, outras escolhas. Porque estávamos conversando, às vezes a gente consegue desenvolver uma proposta ambulatorial competente, mas eles precisam viver 24 horas. À noite, para onde eles irão? Para a rua, com as exposições e os riscos que a rua traz. Alguns até estão me ensinando o contrário. A rua pode ser um espaço de esperança e liberdade quando suas casas são tão devastadoras. Então, o que eu queria primeiro estar desejando a vocês todos, quer dizer, a minha vida aqui é muito mais de aprendiz do que estar dizendo coisas, mas estar me solidarizando muito com vocês que estarão aqui 2 dias, né, aprofundando uma conversa rica e séria sobre uma questão que estávamos atravessando, mas fazendo-a deste modo plural, né, de abordagens, de iniciativas, de conhecimentos, que me parece a questão requer, para que ela também não se transforme no que a psiquiatria tem transformado muitas das questões que tem tomado sob o seu cuidado, em algo capaz de ser um score de sintomas e sinais passíveis habitualmente de uma certa tradução farmacológica que lhes responda a essas demandas. Eu tenho a impressão de que um seminário desta ordem, e com as presenças que eu aqui vejo, é a garantia de que essa redução e essa simplificação não será possível. E ao não ser possível, obviamente que muitas soluções estarão sendo engendradas. Eu tenho a impressão que nesse momento que o Ministério da Saúde, junto com a SENAD, lança uma série de editais para provocar escolas de redutores de danos, centros de referências regionais de formação e capacitação, supervisões clínico-institucionais para CAPS, supervisões desinstitucionalizadoras para instituições, não é, que se comportam de um modo totalizadores, e aí eu chamaria atenção para a questão das comunidades terapêuticas, né, que nasce com Maxwell Jones em 1932 com um sentido libertário, mas que ganha traduções atuais que às vezes são muito mais mutiladoras de liberdades e identidades que mesmo, né, de suporte para desenvolvimento, embora eu tenha esperanças que com essa discussão e essa oxigenação atual possam várias dessas comunidades cumprir uma função importante nessa rede, né, de cuidados e atenção que é necessário, né? Enfim, são tantos os editais, são tantos os prazos, as pessoas estão correndo, pede que a possibilidade de capacitar alunos de graduação, quer dizer, formá-los já com esse espírito de ver as questões próprias, né, do sofrimento humano como questões a serem problematizadas nos seus cursos regulares e não algo distante que faz você se sentir excluído de qualquer chance de estar dando a sua contribuição para uma mudança, não é, tanto de padrão de consumo quanto de sistemas de atenção. Então, eu gostaria apenas de reforçar esse interesse. Estava lembrando aqui, estar na Bahia, para mim, é uma associação de ideias muito interessante. O Juca Ferreira foi meu colega no Central, no curso colegial, e ambos corremos muito da polícia naquele momento. E é muito gratificante ver como ele, né, ele se envolve muito, tanto na área de álcool e drogas como na área de saúde mental, através dos pontos de cultura, e está mudando muito as formas de expressão de singularidades bizarras, singularidades próprias, né, dando chances. Né, estávamos